Filhos, quem aqui sai de casa certo de que voltará? Quem aqui vai para um cinema certo de que não será assaltado na volta? Quem aqui casa certo de que vai permanecer até o fim da vida com essa pessoa? As estatísticas mostram que 50% de todos os relacionamentos, e isso é por alto, porque não há um estudo sobre isso, é uma opinião dos psicólogos e dos juristas, 50% dos relacionamentos, casamentos, união estável, seja lá o que for, terminam em separação e deixam crianças que nasceram do fruto desses relacionamentos. Quantos lares não são destroçados por causa do divórcio? E as crianças que sofrem com essa violência, onde o pai e a mãe não vivem mais na mesma casa. Ou quantos lares não vivem com um marido adúltero, ou com uma mulher negligente, ou com filhos que maltratam o pai. Nós sofremos muitas violências. E a violência na nossa vida lembra o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 3. Ele diz assim: todos se desviaram do caminho certo, pois se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles, ou seja, de todos nós, saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Não falam a linguagem do Espírito. O que aconteceu na Torre de Babel não foi só uma ocasião de misturar as línguas entre os seres humanos, mas foi quando o ser humano deixou de falar a língua de Deus. Foi a partir dali que guerras entre nações e famílias começaram. Foi a partir dali que o amor começou também a se esfriar cada vez mais, ainda mais do que na queda, porque o ser humano não falava mais a linguagem de Deus e não se entendia com o seu próximo. Nós todos somos assim, ladrões, assassinos, mentirosos, que amaldiçoam o próximo em pensamento ou com a boca. Nós todos nos apressamos para matar o nosso próximo. Isso tudo é fruto do pecado que há em nós. Essa falta de paz que reina no mundo é fruto do nosso pecado. Essa falta de paz que há em nossas casas é fruto do pecado humano. Do marido que não ama a sua esposa como Deus pediu, e da esposa que não ama o seu marido e não o respeita como Deus estabeleceu. E de filhos que não obedecem o mandamento que diz: honrará o teu pai e a tua mãe. Qual é esse mandamento? Mateus lembra? É o quarto mandamento, né? O quarto mandamento não é mais respeitado entre nós. Tudo isso são sintomas disso que Paulo fala. Não falam mais a linguagem de Deus, não conhecem o caminho da paz. Se nós não conhecemos o caminho da paz, como vamos chegar a ele? Como que você chega num lugar que você nunca conheceu, nunca foi? Você sai na rua e vai? Eu cansei de me perder em São Paulo. O que será que eu comprei então para chegar no lugar? Comprei um GPS. Então eu não sei nem aonde é, coloco o endereço lá e ele me leva até lá porque eu me cansei de me perder, né? Mas o GPS me ensina, não sou eu que sei. Ele me guia, porque eu não sei o caminho. O caminho da paz nenhum ser humano conhece. Por isso tem que ser um GPS externo. Tem que ser o Espírito Santo que mostre esse caminho, que nos guia por ele. Não depende de nós. Porque se dependesse de nós, nós levaríamos todo mundo ao mesmo local, ao desespero, à falta de paz e à violência. É por isso que Jesus faz a promessa que o pastor Denis leu, João 14, 27. O que Jesus diz ali? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo.
neste simples versículo, nós temos 3 verdades. Primeira verdade, é Jesus que deixa a paz, não somos nós que conquistamos. Esse verbo deixar a paz não é assim só dar. Quando Jesus fala deixo a paz, ele abre a nossa mão e coloca na nossa mão o que ele está nos deixando. Está aqui a minha paz, pega. Pegou? Tá, então pronto, é teu. Ele nos deixou essa paz. E qual é a segunda verdade? Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Deus nos dá. Porque a paz do mundo é diferente da paz de Deus. A paz do mundo é conquistada como? Você só vive em paz aqui porque tem uma polícia violenta lá fora, não é verdade? É a violência que conquista a paz. O brasileiro só vive em paz na fronteira sem ter medo de nenhuma invasão estrangeira. Por quê? Porque há o exército ali, com armas, munições, aeronáutica e assim por diante. Você só vai em paz para a praia sem temer uma potência estrangeira porque sabe que há uma marinha violenta e ela precisa ser violenta para defender a sua região. Então, a paz humana é conquistada por meio da violência, né? Você só tem paz em casa porque o seu portão é cheio de lanças, ou agora com aquela coisa de trincheira, né? Aquele arame farpado, né? Então, a paz humana você só adquire mostrando os dentes, né? Mostrando violência. É por isso que a gente fica tão alegre, nós, né? E isso é errado. Quando a gente ouve falar, a rota na rua matou um monte de gente, a gente se sente seguro. A rota está na rua matando, né? Mas a paz de Deus não é assim. Ele conquista a paz sendo pacífico. Ele não mostra os dentes. Ele não coloca arame farpado no jardim do Éden, mas ele abre os portões por meio de Jesus. É Jesus que vai como uma ovelha para o matadouro, sofrer uma violência, ele sofrer uma violência externa. É Jesus que nos dá essa paz, sendo pacífico, não reclamando, não lutando, como ovelha que vai ao matadouro. Isso Isaías escreve no capítulo 53. Quem é que morou no interior já? Quem é do interior? Quem já viu uma ovelha sendo carneada e um porco? Alguém já viu os dois? Qual a diferença do porco e da ovelha? O porco chora igual uma criança. É feio de ver, porque ele sabe que vai morrer. E ele tenta lutar, ele tenta se jogar no chão, e você leva o porco lá e o mata. E ele chora até a última gota de sangue escorrer da jugular dele. Agora a ovelha, como que a ovelha vai? Ela vai te seguindo em silêncio. E quando você fura a jugular, ela não chora, ela não grita, e ela entrega a vida dela. Foi assim que Jesus morreu, como uma ovelha. Por isso Jesus é chamado do Cordeiro, da ovelha, Cordeiro divino, morto pelo pecador. Essa paz que Deus nos dá está ali em Colossenses capítulo 1, versículo 20, onde Paulo diz assim: portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta a si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Ou seja, nós temos a reconciliação com Deus e falamos a mesma linguagem de Deus novamente por causa da morte de Cristo na cruz, que conquistou essa paz para nós. A cruz é o símbolo de paz, é a bandeira branca que Deus coloca para dizer, ó, vocês estão perdoados. Jesus é o tratado de paz assinado entre nós e Deus, mas assinado com o sangue do Filho de Deus, o Messias, derramado na cruz. Que maravilha agora saber que nós temos paz com Deus, e que essa paz não é a paz do mundo, mas é a paz divina. Que maravilha saber que essa paz é nossa pelos méritos de Cristo e não por nós sabermos chegar a esse caminho. Por isso Jesus promete a nós que a manutenção dessa paz, ela continuará dependendo dele, não de nós. Jesus diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome,
e ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. É o Espírito Santo que faz a gente lembrar dessa paz. É o Espírito Santo que ensina essa paz a cada um de nós. E quando foi que essa paz se iniciou na vida de vocês? Quando foi que o Espírito Santo passou a habitar a mente e o coração de vocês? No batismo. Alguns no batismo, porque foram batizados ali quando eram bebezinhos. Outros, quando ouviram o Evangelho pela primeira vez. E ali entregaram a vida a Deus, porque Deus já havia, trabalhado no coração dessa pessoa. O Espírito já estava lá dentro, fazendo com que ela aceitasse esse Evangelho poderoso. O Espírito Santo está em nós a partir da fé, ou no batismo, ou quando somos convertidos por Ele. E assim nós conhecemos a paz que há em nossos corações. E essa paz, ela continua a ser alimentada em nós pela palavra que nós lemos, estudamos e pela Santa Ceia. Por isso, na Santa Ceia, o que o pastor diz? A paz do Senhor seja convosco para sempre. E aí a gente canta, a base da nossa paz qual é? Cordeiro de Deus, dado pelo pecador, tenha piedade de nós. Nós vamos cantar isso hoje também. A cada Santa Ceia nós somos mantidos nesta paz tão maravilhosa. De fato e de verdade, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Ou seja, não é uma questão de coisas insignificantes, diz o apóstolo Paulo. Mas o reino de Deus é uma questão de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo desta maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso devemos procurar sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. São com essas palavras que Paulo lembra aos romanos: parem de criar intriga entre vocês, por comida e bebida, por coisas pequenas, mas trabalhem pela paz. Se Deus, Espírito Santo, trabalha em nós a paz pelo batismo, pela palavra e Santa Ceia, é nosso trabalho também trabalhar a paz entre nós e com o mundo, não por meio da violência, não tratando o caixa de banco e do mercado como um simples objeto que você pode jogar fora. Manda embora, contrata outro, tratando ele com amor, com paz, com mansidão, com domínio próprio. Não é por meio da violência que a gente conquista a paz em casa. Não é gritando com o marido, com a esposa, com os filhos ou com os pais que a gente consegue fazer valer a nossa opinião ou fazer valer a paz. Assim você conquista o respeito e a paz pela imposição do medo e da autoridade. Jesus não fez exercer a sua autoridade para conquistar essa paz, mas ele se tornou servo e se colocou abaixo de nós para fazer a paz conosco. É esse tipo de tática de paz que Deus quer que a gente exerça. Não táticas de guerra, mas táticas de paz. Servir a seu próximo e se colocar abaixo dele, para que haja paz em nosso mundo e em nossa casa. A paz que o mundo dá é semelhante a uma história que eu vou contar. Não é a ausência de conflito. Essa paz tão maravilhosa não significa que você não vai ter mais problema nenhum na vida. Não é a paz dos ursinhos carinhosos, que era um desenho que todo mundo vive na nuvem, Não é essa a paz. A paz que Cristo nos dá é uma paz em meio à guerra, em meio à tempestade. Conta-se uma história de que um avião estava prestes a cair por causa de uma forte turbulência. Todos estavam com medo, inclusive as aeromoças. E o medo era tão grande que o pessoal estava já pegando as máscaras de oxigênio e tudo, mas um menininho ali dizendo para todo mundo: fiquem calmos, se acalmem, não fiquem com medo, tá tudo bem. E as pessoas ali todas apavoradas. Até que o avião dá uma estabilizada, o pessoal se acalma um pouco e alguém pergunta para o menino: mas como é que você estava tão calmo com o avião quase caindo? E o menininho respondeu: olha, é que meu pai é o piloto desse avião, eu confio nele. O mundo é mais ou menos igual a esse avião. Tem hora que ele está tranquilo, mas a vida, o mundo é turbulento.
a gente vai sofrer várias intempéries, várias turbulências na vida. E aí vale o que o filho do piloto diz a nós, Jesus. Jesus diz: se acalmem, fiquem calmos, a minha paz vos dou. Meu Pai é o piloto. Eu morri por vocês. Por mais que esse avião caia, o meu sangue derramado dará a vocês a salvação. Que nós possamos então viver nessa paz na qual a Fátima e o Ed serão recebidos no dia de hoje. Eu chamo